Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de português, né? Hoje nós falaremos sobre locuções adverbiais. Então, na aula passada nós falamos sobre advérbio. O que é o advérbio? Qual a função desse advérbio? Então, a função do advérbio é o quê? É dar circunstância ao verbo. Então, vai ser o mesmo papel. A locução adverbial é o conjunto de duas ou mais palavras com valor de advérbio. Quem são essas palavras? Vai vir o quê? Vai vir uma preposição mais um substantivo, vai vir ou uma preposição mais um adjetivo ou a preposição mais um advérbio. Então, quando aparecer essas duas palavras, a preposição com o substantivo ou adjetivo ou advérbio, elas serão classificadas como sendo locuções adverbiais e dependendo da circunstância que ela vai exercer na oração, nós vamos fazer essa classificação, tudo bem? Então, vejamos aqui os exemplos. O primeiro exemplo, em breve o filme estará em cartaz nos cinemas. Observe aqui em destaque, em breve, não é isso? Então aqui nós temos quem? A preposição em mais o adjetivo breve. Então isso aqui eu classifico como sendo a locução adverbial. Em breve é a mesma coisa de brevemente, tá certo? Vejamos aqui. O próximo exemplo, com certeza ele telefonará. Então, aqui é a preposição com, mais o substantivo certeza. Aqui nós temos a locução adverbial. No exemplo seguinte, eles virão por ali. Então, aqui em destaque a preposição por, mais o advérbio ali. Então, aqui nós temos uma locução adverbial, certo? Então, dependendo da palavra, da expressão que eu utilizar, a circunstância é quem vai dar a classificação específica delas, tá certo? Então vejamos aqui, ó. O primeiro, a negação. Então, quais são as palavras que vão indicar a negação? De alguma forma, de forma alguma, desculpem, de modo algum, de maneira nenhuma. Professora, só são essas palavras? Não, eu coloquei etc. Por quê? Porque existem várias outras palavras. Então, vocês têm que observar e estarem atentos à expressão que é utilizada na frase para poder fazer a classificação. Então, vejamos aqui um exemplo. De forma alguma, tivemos a intenção de magoar você. Então, observem aqui, ó. A palavra em destaque, de forma alguma, está indicando o quê? Uma negatividade, uma negação. Então, nós temos aqui uma locução adverbial de negação. A afirmação. Quais são as palavras que eu posso estar observando para poder fazer a classificação dessa locução adverbial de afirmação? Por certo, sem dúvida, com certeza, na verdade, de fato. Tem várias outras palavras. Aqui apenas alguns exemplos para vocês poderem ter uma base, certo? Então vejamos aqui o exemplo. Com certeza, ele trará vários presentes da viagem. A expressão aqui, ó, com certeza, certamente, né? Então, com certeza eu estou afirmando. A partir do momento que eu utilizo essa expressão com certeza, eu estou dando a afirmação a alguma coisa que irá acontecer. Então, aqui nós temos um advérbio, uma locução adverbial de afirmação. Então, a classificação dessas locuções adverbiais. Continuando essa classificação, nós falamos da negação e falamos da afirmação. Então, vejamos aqui o de tempo. Então, quais são as palavras que vão indicar que essa locução adverbial é uma locução adverbial de tempo? Às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando quando, a qualquer momento, de tempo em tempo, hoje em dia. Então, essas expressões aqui, se ela vier na frase, então elas estão indicando o quê? Tempo. É uma locução adverbial de tempo. Vejamos aqui os exemplos. A qualquer momento, a nossa equipe de reportagem entrará. Então, a palavra em destaque aqui, ó, a qualquer momento, está indicando o quê? O tempo que essa equipe vai poder entrar para poder fazer a reportagem. Então, aqui nós temos uma locução adverbial de tempo. O exemplo seguinte, os terremotos ocorrem de tempos em tempos. A expressão em destaque aqui, ó, de tempos em tempos. Então, aqui está indicando o quê? O tempo que ocorrerá esses terremotos. Essa expressão aqui é classificada como uma locução adverbial de tempo. No exemplo seguinte, de repente,
A capital do Haiti vê-se em ruínas. Então, de repente, está indicando o quê? Tempo, uma circunstância de tempo. Então, aqui nós também temos uma locução adverbial de tempo. Observem sempre a circunstância que é atribuída na frase, tá certo? Lugar, circunstância de lugar. Então, quais são as palavras que vão indicar que é uma locução adverbial de lugar? A distância de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado, em volta, por cima e de fora. Então, se aparecer na frase qualquer uma destas palavras, então a circunstância é de quê? De lugar. É uma locução adverbial de lugar. Vejamos aqui os exemplos. Me aguarde ao lado do telefone. Então, a palavra em destaque aqui, ó, ao lado. Ao lado, né, não está indicando a circunstância de lugar? Então, é um advérbio, uma locução adverbial de lugar. No exemplo seguinte, o barulho veio de cima. Então, de cima aqui não é o lugar? Aqui nós temos uma locução adverbial de lugar, por quê? Porque eu não falei que vai vir o quê? Vai vir uma preposição, tá certo? Mais um advérbio, mais um substantivo ou mais um adjetivo. Observe que sempre vai existir uma preposição e logo após essa preposição poderá aparecer um substantivo, um adjetivo ou um próprio advérbio. No exemplo seguinte, a porta está fechada, por fora. Então, a palavra em destaque, ó, por fora, não é isso? Então, nós temos aqui a preposição com a palavra seguinte, que nesse caso será o quê? A locução adverbial de lugar. De modo. Quais são as palavras que vão indicar o modo? À pressa, passo a passo, de cor, em vão, em geral, de soslaio, frente a frente, de viva voz. Então, qualquer uma dessas expressões, se vierem na frase, ela vai ser classificada como sendo uma locução adverbial de modo. Vejamos aqui os exemplos. Em silêncio, os alunos prosseguiram seus estudos. Palavra em destaque aqui, ó, em silêncio. Observe a preposição mais o substantivo, tá certo? Então, aqui nós temos a locução adverbial. Passo a passo, Pedro progride na compreensão das mesóclises. Passo a passo é o modo como ele está fazendo para progredir no conhecimento das mesóclises. Então, aqui é uma locução adverbial de modo. Há estudantes que olham os professores de soslaio. Então, de soslaio aqui é um destaque. É o quê? É a locução adverbial de modo, que é como esses estudantes olham os professores, tá certo? Continuando. Aí, logo após nós temos as palavras que vão indicar uma locução adjetiva de adverbial, quer dizer, adverbial de intensidade. Quais são elas? Em excesso, de todo, de muito, por completo. Então, qualquer uma dessas palavras, se vierem dentro do contexto, elas serão classificadas como locuções adverbiais de intensidade. Primeiro exemplo, esgotei por completo o crédito que tinha no banco. Então, qual é a palavra que está em destaque aqui? Por completo. Então, aqui nós temos uma locução adverbial de intensidade. Por quê? Por completo, eu dei intensidade ao esgotamento do crédito que eu tinha dentro do banco, né? O exemplo seguinte, ele não estava de todo alegre. Então, a palavra em destaque, de todo alegre, é o quê? É a locução adverbial de intensidade, por quê? Porque eu estou intensificando o estado que eu não me encontrava naquele momento, que era de todo alegre. E no exemplo seguinte, o rapaz a conhecia de muito, mas nunca conversaram. Então, a palavra em destaque de muito, que é classificada como sendo a locução adverbial de intensidade, porque eu estou intensificando o quê? Que o rapaz conhecia há muito tempo, não é isso? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.